TVMP, canal do Ministério Público de Minas Gerais. Debates, entrevistas, informação, educação, conhecimento e muito mais. Um canal para tornar ainda mais transparentes as ações do Ministério Público de Minas Gerais. A TVMP vai interligar as cidades mineiras com inovação, interatividade, tecnologia e criatividade. Um canal que chega com a identidade de Minas. 24 horas no ar, para levar até você informação sobre temas e áreas de atuação do Ministério Público de Minas, que fazem parte do seu dia a dia. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Olá, está começando mais um Além das Montanhas. O tema de hoje é o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Nós vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas por este público, o cumprimento da reserva legal de vagas e a adaptação de empresas para receber essas pessoas. Participam deste programa conosco aqui no estúdio da TVMP a promotora de justiça, Vânia Doro, que é coordenadora do CAU de Promoção dos Direitos das Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência do Ministério Público de Minas. Ao meu lado está a Vandelza Valim, que é da Rede Cidadã, uma entidade de assistência social que há 20 anos desenvolve programas de geração de trabalho e renda, inclusive para pessoas com deficiência. E também está aqui conosco no estúdio o Marcel Cardoso Ferreira de Souza, que é superintendente de gestão e fomento ao trabalho e à economia popular solidária da SEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TVMP. Bom, doutora Vânia, eu queria começar perguntando quais são os direitos, e políticas de trabalho e emprego para os trabalhadores com deficiência hoje no Brasil. Cumprimento a todos e a todas. Laura, pensei talvez em começar fazendo a minha autodescrição para que o nosso público possa nos visualizar melhor, digamos assim, né? Eu sou uma mulher negra de 38 anos, cabelos cacheados, com algumas mechas feitas no salão e outras feitas por Deus, e visto um vestido quadriculado de preto, branco e alguns tons de vermelho. Nós encontramos muitas dificuldades no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, para além das cotas, né? A gente pensa muito na reserva de vagas, e a reserva de vagas, por força legal, ela acaba sendo uma realidade, mas a gente tem muitos outros desafios para além dessa reserva. A própria reserva em si, ela já é desafiadora, porque a gente precisa fiscalizar a implementação, não basta só a empresa ou o poder público dizer que tem aquelas vagas reservadas, mas a gente precisa efetivamente vê-las preenchidas por pessoa com deficiência. E até pelas questões de representatividade, né? É importante que a gente tenha pessoas com deficiência no mercado de trabalho para que a inclusão efetivamente aconteça. Marcel, qual que é o perfil da pessoa com deficiência no mercado de trabalho formal aqui em Minas? A gente, quando vai avaliar, né, as pessoas, primeiramente, bom dia, obrigado pela oportunidade. Quando a gente vai avaliar esse perfil, em geral são pessoas com baixa escolaridade, talvez o ensino médio não completo ainda, pouquíssimas pessoas, né, no grande volume com ensino superior completo, e que tem uma grande dificuldade de realmente de ser integrada e se adaptar ao mercado de trabalho.
Então, em geral, pessoas que não em vulnerabilidade, né, pessoas pobres e que estão aí em busca, né, de alguma oportunidade para a melhoria da qualidade de vida, mas enfrentam diversas barreiras para serem integradas no mercado de trabalho. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência pessoal, né? Como é que foi o seu ingressar no mercado de trabalho? Você que é cadeirante. A minha história ela é muito privilegiada. Ela não representa a realidade da grande maioria das pessoas. Assim. Minha família teve condições de custear para mim uma educação formal adequada, então eu me formei no ensino médio, me deram a estrutura adequada, consegui ingressar numa faculdade pública, então eu consegui fazer uma graduação através da Fundação João Pinheiro e através da Fundação João Pinheiro eu me tornei automaticamente servidor público do governo de Minas Gerais. Então a minha trajetória ela foi muito privilegiada por esse contexto que eu acabei de descrever. Então assim, eu tive tive duas barreiras na minha história. A primeira foi antes de eu ingressar no ensino superior, eu tentei conseguir um emprego, fui em busca de um emprego assim que eu me formei no ensino médio. E eu tive uma restrição do empregador para o qual eu fiz algumas entrevistas. Eu cheguei até a última etapa e o empregador não me contratou porque ele falou que ele não conseguiria adaptar o local de trabalho para que eu pudesse trabalhar lá. Então ele teve essa dificuldade. Estou amenizando, inclusive, né, a forma pela qual essa notícia foi me dada. E, posteriormente, quando eu cheguei para trabalhar no governo de Minas Gerais, assim que eu me formei, me tornei servidor público, eles teve que ter um tempinho de adaptação, não estavam adaptados e preparados para me receber ali. E aí, aos poucos, com paciência, aprendendo juntos ali, as pessoas que tiveram que me receber, o setor que teve que me receber, conseguiu fazer isso. Hoje eu estou completamente adaptado e absorvido lá no meu local de trabalho, em relação à acessibilidade, eu não tenho dificuldades nenhumas e tudo mais. Só que a minha realidade é completamente diferente da grande maioria das pessoas, né? Então, a princípio, eu não sou um bom exemplo para retratar a realidade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Vandeusa, conta pra gente qual que é a realidade, então, das pessoas com quem você trabalha na Rede Cidadã. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né, e cumprimentar a todos também. Ela já disse meu nome, eu sou Vandeusa, eu também sou uma pessoa com deficiência, eu tenho deficiência visual e eu também sou mãe de uma menina surda com deficiência intelectual. Então a minha realidade, né, ela vem de longa data. Minha filha tem 31 anos, ela não sabe ler, ela não sabe escrever e depois que eu passei a atuar na Rede Cidadã eu tive a oportunidade, né, a rede me deu a oportunidade de oportunizar as pessoas através do programa de aprendizagem para ingresso no mercado de trabalho, que é um ingresso gradual, né? A gente consegue dessa forma não só sensibilizar e capacitar as empresas, que é a maior dificuldade que a gente tem, né? Como também desenvolver e capacitar essas pessoas para que após o programa de aprendizagem, elas aí sim possam cumprir a cota legal da empresa, né? É um trabalho muito bacana. É um trabalho feito com muito brilho nos olhos, né? Com muita paixão e a gente tem que ter, como o Marcel disse, muita paciência. Conseguir que uma empresa hoje faça as adaptações e seja acessível, como manda a lei, a empresa se adaptar à pessoa e não a pessoa à empresa, não é fácil. Mas hoje eu posso dizer assim que a gente tem engatinhado. Então a gente tem empresas que ouvem, né? Nós precisamos primeiro convencer a empresa a nos ouvir. A ouvir o que a gente tem para dizer, a ouvir o que a pessoa com deficiência tem a dizer. É ela quem vai dizer para a empresa como a empresa deve se portar e ser acessível para recebê-la. O comportamento dessas empresas para com essas pessoas com deficiência, como tem sido, assim, no geral? Quando a gente recebe o contato de uma empresa que nunca trabalhou com inclusão e que está realmente querendo fazer isso em função da fiscalização da cota, né? A empresa já chega assim, mais
agressiva, vamos dizer assim, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir que essa empresa ouça que a pessoa com deficiência, que fazer inclusão, né, não é uma coisa impossível, inviável, né? A gente precisa de conversar com essa empresa, fazer com que ela perca esse medo, de que ela entenda que a pessoa com deficiência é uma pessoa produtiva, tanto quanto outras, dentro aí do tempo dela, da condição dela. Então, eu acho que o mais importante para quem trabalha diretamente com as empresas, para esse cumprimento de cota, é primeiro capacitar e sensibilizar a empresa. Não existe outra forma de você fazer inclusão. Se eles não estiverem minimamente informados para receber essa pessoa, eu acho que tem que receber como pessoa, né? Mas de legislação, de detalhes, né? Munir essa empresa de informações, realmente a coisa não avança, né? E na aprendizagem a gente consegue isso mais facilmente. Bom, doutora Vânia, quais são os setores que mais empregam hoje pessoas com deficiência? Quais têm mais dificuldade? Então, como o Marcel pontuou, a gente tem uma dificuldade que começa na base, né? Porque como a própria educação da pessoa com deficiência muitas vezes é fragilizada por equívocos do sistema educacional, do sistema inclusivo, falta para essa pessoa uma maior qualificação. Então, a gente vê muitas vezes a pessoa com deficiência sendo colocada em empregos mais, não diria subempregos, né? Mas empregos que dependem de uma menor qualificação. E justamente por esse ciclo que a gente tem, um ciclo não inclusivo. Né? As pessoas com deficiência têm dificuldade de acessar a educação formal, depois têm dificuldade de acessar a educação universitária e assim por diante. Às vezes têm dificuldade de prestar concurso, né? Então é um ciclo vicioso que vai se repetindo. Então a gente tem muitas vezes mais chances em empregos que exigem menos formação do que empregos de ponta, digamos assim, né? Pela própria falta de estrutura de ensino. E aí é o que foi dito aqui, né? A gente precisa inverter a lógica, a gente tem que entender que o mundo tem que se adaptar às pessoas e não as pessoas se adaptarem ao mundo. Marcel, conta pra gente quais são as ocupações para pessoas com deficiência mais oferecidas pelo mercado aqui, como é que é a remuneração aqui em Minas? Em Minas Gerais, o setor de serviços é largamente o setor que mais emprega. E aí se destaca, em geral, o setor de supermercados. Eles têm um grande trabalho com esse público. Então, quando a gente pega dados do CAGED, a gente vê que, principalmente o repositor de mercadoria, o caixa, o operador de caixa, essas funções de supermercado são as que mais destacam, assim, no estado de Minas Gerais. E aí essas remunerações variam de um salário mínimo a 1,5 ali até 2 salários mínimos, assim, são os que mais são esses espaços que mais absorvem esse tipo de... Mas há igualdade com pessoas que não são pessoas com deficiência? Em relação igualdade ao salário? Salarial? Mais ou menos, né? Isso não é... Eu não consigo afirmar que é e que não é, assim, com base em dados, sabe? Mas a gente sabe que há, sim, diferenciação, né? Diferenciação de de vagas e volume de trabalho para essas pessoas. Então, há, sim, uma diferenciação, mas os dados eles não necessariamente mostram isso, não. Doutora Vânia, como é que o Ministério Público age nesse sentido, né? Então, há uma cobrança de igualdade salarial? Sim, a fiscalização ela é constante, né? O Ministério Público como um todo, o Ministério Público brasileiro, em todos os seus ramos, ele atua de forma a observar tanto todas as garantias que estão postas e que precisam ser observadas para garantir esse acesso ao trabalho. Então, nós temos iniciativas no Ministério Público do Trabalho muito fortes, voltadas a essa questão da relação de emprego mesmo, da pessoa com deficiência, o empregador, essas questões salariais, há o próprio acesso a tecnologias assistivas e a acessibilidade como um todo
para que as pessoas com deficiência sejam de fato inseridas e possam ter autonomia e independência no espaço de trabalho. Mas é algo desafiador, eu diria assim, porque por essa própria mentalidade, né, que a nossa cultura ainda tem, assim, às vezes cumpre a cota, mas acha que aquilo já resolve, né, só de ter, não, eu tenho já 5% de pessoas com deficiência no meu corpo de empregados. Mas quando você vai ver a fundo, aquelas pessoas, elas não conseguem exercer de fato uma atividade, então elas ficam ali fazendo algum serviço meio que burocrático ali, mas não desempenham toda a potencialidade que essa pessoa poderia desempenhar se a empresa ou o próprio órgão público estivesse de fato preparado para recebê-la, fosse um local inclusivo. Mas essa fiscalização ela é constante, né? E a gente faz muito a partir das denúncias que a gente recebe, muito a partir das reclamações. Vandeus, você percebe isso quando há inserção de uma pessoa com deficiência em alguma vaga que vocês prospectaram na Rede Cidadã? Depois esse acompanhamento é feito para ver se a pessoa está cumprindo mesmo a função para a qual ela foi contratada, se a empresa está considerando isso, a questão salarial e tudo? Sim, como a Rede Cidadã ela atua hoje, né, com aprendizagem profissional para pessoas com deficiência, e a gente tem alguns projetos específicos dentro desse segmento, nós acompanhamos sim. A questão salarial é um pouco complicada, né? Porque a gestão é da empresa, a gente também não pode, temos que trabalhar como parceiros, né? Mas a gente orienta, as orientações são dadas, né? A empresa recebe da Rede Cidadã um pequeno relatório sobre as tecnologias assistivas que essa pessoa vai precisar, e para complementar isso, a própria pessoa vai contar para a empresa o que ela precisa. Hoje a gente atua com um projeto muito bacana para pessoas com deficiência, a gente fala psicossocial, né? Que é o projeto do sofrimento mental, coordenado pela doutora Patrícia Siqueira, do Ministério do Trabalho, auditora, né? E é um projeto que é uma parcela da população que não tem oportunidade. Esses não têm mesmo. Quando eles falam isso numa entrevista de emprego, eles imediatamente, eles não querem nem saber se são formados, graduados, têm mestrado, eles simplesmente recusam a pessoa, reprovam, né? E a gente tem esse projeto, e assim, desde 2014 eu estou na criação desse projeto aqui em BH, acompanhando tudo, e desde 2018 a Rede Cidadã também participa, né, fazendo a aprendizagem dessas pessoas. E posso dizer para vocês assim, sucesso total. A gente acompanha, eles são acompanhados durante todo o período de aprendizagem, em parceria com a prefeitura também, através do Centro de Convivência, que após o término do programa de aprendizagem, eles continuam acompanhando essas pessoas dentro das empresas, né? Quando eles já são efetivos, estão ali cumprindo a cota legal, são acompanhados. E é uma grande evolução, tem um impacto muito positivo na vida delas. E para que tipo de função elas são? A gente atua com a área de serviços, vários supermercados, mas dentro desse projeto e na aprendizagem também a área administrativa. Né? Então a gente já tem hoje aprendizes que entraram como aprendizes, como a Isabela, né? Na área administrativa ou não, já entraram na faculdade, já se formaram, e eu tenho meninos que estão em empresa, meninos é uma forma carinhosa de chamar os meus meninos, tá, gente? Desde 2015, eles já foram efetivados pós-aprendizagem e estão na empresa até hoje, né? Então, assim, essa é uma ferramenta fantástica para essa entrada. Isso eu posso assegurar para vocês, assim, com propriedade. Ok. Bom, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a polêmica da avaliação biopsicossocial, que é exigida para a empregabilidade da pessoa com deficiência. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais.
Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre emprego para pessoas com deficiência. Eu queria perguntar para a doutora Vânia o que é essa avaliação biopsicossocial que é exigida para a pessoa com deficiência que está em busca de emprego. Até a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão, em 2016, nós tínhamos como documento prioritário para confirmar se a pessoa é pessoa com deficiência, o laudo médico. O médico atestava se havia ou não deficiência. Como a deficiência em si é uma questão muito complexa, com todos os avanços de proteção às pessoas com deficiência, vinda das convenções internacionais, do avanço da ciência, etc., chegou-se à conclusão que o laudo médico em si é muito pouco para ser determinante enquanto aferição de deficiência ou não, até pelo número de deficiências existentes, a ampliação do próprio conceito de deficiência, conceito jurídico de deficiência pela Lei Brasileira de Inclusão, que passou a considerar, inclusive, como pessoa com deficiência, as pessoas com transtornos mentais. Então, o laudo médico passou a ser considerado como insuficiente e a própria Lei Brasileira de Inclusão passou a definir que o critério seria biopsicossocial e não mais esse critério de aferição médica. Só que com esses conceitos abertos trazidos pela lei, veio a questão de definirmos, mas como vai ser, que documento, que instrumento seria passível de aferir essa análise biopsicossocial da deficiência. E ainda hoje a gente não tem essa solução, né? Qual seria esse instrumento? Existem estudos, equipes tentando formalizar quais seriam os parâmetros mais adequados para essa aferição. Como é que ela tem sido feita hoje? Hoje em dia ela tem sido feita basicamente pelo laudo médico ainda, né? O laudo médico ainda é o documento mais utilizado justamente pela falta de definição de como seria esse instrumento. E a gente tem acompanhado até no governo federal, né? A União tem feito, porque a Lei Brasileira de Inclusão ela traz algumas definições que devem ser feitas pelo Poder Executivo Federal. Então, existem hoje estudos para que esse instrumento seja uniformizado, mas a gente ainda não conta com essa uniformização. Bom, então eu quero saber de vocês dois, o que vocês acham que seria ideal para uma avaliação como essa? Olha, eu, pegando minha própria experiência, né, inclusive, eu acho que a avaliação ela realmente tem que superar o laudo médico. Né? As potencialidades de uma pessoa com deficiência ou algo assim, elas estão para além do que uma avaliação de um CID, né? Ou de uma doença pode apresentar. Né? Então, realmente essa evolução ela realmente precisa acontecer. A pessoa ela precisa ser avaliada por questões sociais, por questões psicológicas, por outros aspectos que vão para além da capacidade motora, física ou né, da deficiência que ela apresente ali que está evidente. Eu acho que inclusive é papel do Estado atuar nesse sentido, né, dele criar um contexto onde essas pessoas possam ter uma avaliação mais bem feita, transformar isso em política pública de alguma forma. Então, acho que começa por aí para essa mudança acontecer. Seria uma avaliação que mostraria as potencialidades, as aptidões da pessoa? Sim, eu acho que existem, né, quem pesquisa já é capacitado para isso, já tem condições de fazer boas propostas e evoluir nesse sentido. Imagino, Vandeusa, que uma avaliação assim, né, mais abrangente, que demonstrasse todas essas potencialidades da pessoa, né, que está em busca do emprego, ajudasse nesse dilema que vocês vivem hoje, que é conseguir a inserção no mercado de trabalho. Isso, quando a doutora, né, fala, né, sobre as questões legais, o Marcel também, então eu vou assim, no simples, né? A gente realmente precisa de entender a história da pessoa,
né? Então, assim, eu não tenho um instrumento ainda, porque ele ainda não existe, isso é feito por uma equipe, será feito por uma equipe multidisciplinar, mas quando a gente recebe um usuário na rede, a gente precisa de entender a história dele, porque com a história dele, com aquilo que ele pensa, que ele sonha, com todas as portas que ele já encontrou fechada, o que ele espera da gente hoje é que eu vou conseguir elementos para poder encaminhar essa pessoa para a vaga que vai realmente fazer com que ele se desenvolva, né? Então, a gente não faz uma avaliação biopsicossocial porque não temos nem conhecimento para isso, mas a gente vai conversando sobre a relação, né, dessa deficiência com o corpo, do corpo com a deficiência, quais são os impactos disso para ele no dia a dia, né, qual é o acesso que ele vai ter. Tudo isso precisa de ser conversado com a pessoa precisa de dizer para a gente, para que a gente possa ser mais assertivo. Não vamos acertar sempre, né, claro, mas para a gente ser mais assertivo aí, para que essa pessoa possa se desenvolver, né, e conseguir a autonomia que ela não tem. Hoje, na Rede Cidadã, na cidade de São Paulo, a gente tem aprendiz com mais de 70 anos, né? Porque ele não tem uma idade limite de aprendizagem de pessoa com deficiência. Aqui em BH, a gente tem aprendiz com 40, com 50, com 38, que nunca tiveram uma carteira assinada na vida, né? Então, quando a gente ouve a história da pessoa, a gente consegue, de certa forma, encaminhar, né, para que ela consiga um pouco mais de autonomia e qualidade de vida, que é o principal, né? Marcel, aqui em Minas, o governo do estado tem alguma ferramenta, algum programa, algum projeto diferente, né? Para estabelecer essa cobrança da avaliação de alguma forma diferente? Não, um programa, um projeto, algo nesse sentido não existe, assim. O que a gente tem tentado é, cada vez mais, transformar essa questão, né, da pessoa com deficiência em algo que seja política pública, né? A lei de cota sozinha, ela não é uma política pública, é uma legislação. E os governos, né, de maneira geral, precisam entender que a questão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho tem que ser alvo de política pública e que tem que ser cuidado nos mínimos detalhes, né? A Wandelsa fala muito aí de como ela aborda as empresas, de como é essa relação com ela, e aí a gente está percebendo como governo que o empregador precisa ser capacitado, o empregador precisa ter um olhar sensível, né, para esse público, e precisa entender mais a dinâmica e os detalhes dessa parcela da população que tem que ter acesso ao mercado de trabalho. Então, assim, a tentativa do governo tem sido nesse sentido, numa sensibilização maior. Então, no momento, lá, vou dar o exemplo da CEDES, né, onde eu atuo, a gente tem tentado desenvolver aí assessoria para o empregador, para que ele para que ele tenha mais conhecimento sobre esse público e tudo mais. Estamos ainda numa fase de desenvolvimento disso, fizemos um piloto aí esse ano, para que a partir do ano que vem a gente consiga oferecer mais oportunidades para que os RHs, né, das grandes ou pequenas empresas possam ter mais acesso a conhecimento relacionado a esse público. A gente entende que essa é a grande estratégia do momento, assim. A gente entende, historicamente, né, a gente entende como política pública a qualificação profissional, a intermediação de mão de obra, né, assim, e a gente acha que ao longo do tempo foi se esquecendo de que o empregador também precisa de apoio do governo em relação a algumas questões sociais, e a pessoa com deficiência é uma delas. Então, estamos ainda numa fase aí de sensibilização desse empregador, para que ele entenda que a diversidade é importante, que ele precisa trabalhar com a inclusão dentro do quadro de funcionários dele. Doutora Vânia, essa avaliação biopsicossocial deve ser adotada pelo empregador ou virar uma política mesmo pública? Qual que é a solução para isso? É muito complexa essa pergunta, eu gostaria de ter a solução. Só para exemplificar, essa análise multidisciplinar, né, multiprofissional, ela é tão importante porque, como o Marcel falou, por CID, se a gente pega o CID, a gente coloca no mesmo patamar
pessoas... Que é aquele código ali usado para definir exatamente, a doença o código 13F5.2. Todas as pessoas que receberam aquele CID, elas vão cair dentro desse código, né? Mas não necessariamente elas têm as mesmas dificuldades pela vivência, pelas oportunidades que tiveram. O grau, por exemplo, falando de um autista, né? Sim. Tem graus diferentes. E não só isso, né? A própria, como o Marcel colocou no primeiro bloco, o próprio histórico, né? Às vezes você nasceu numa família que tinha mais condições de te abrir oportunidades, enquanto outra pessoa não. E aí, pelo CID, vocês estariam no mesmo patamar, mas pela história de vida, não. Os obstáculos a serem enfrentados dentro da mesma empresa, em relação à mesma vaga, vão ser muito diferentes. Então, é importante que a empresa, que o contratante, né, o empregador, seja o poder público, ou seja, da iniciativa privada, tenha isso em mente, essa complexidade da pessoa em si. As pessoas com ou sem deficiência são complexas, né? Então, tenha consciência dessa complexidade na hora da contratação, porque se ela analisa só o CID, ela não vai ter a dimensão do que ela precisa para acolher, para incluir aquele novo empregado. Então, daí a importância da empresa também, do contratante, do empregador, pensar nessa análise biopsicossocial e não só em receber um laudo médico atestando se há ou não uma deficiência. Wandeusa, na sua opinião, é possível criar um sistema para que isso vire praxe entre as empresas, já que elas têm que, por lei, cumprir a cota de vagas para pessoas com deficiência? Não seria do interesse da própria empresa criar um sistema de avaliação melhor? Então, acredito, né, que após essa avaliação biopsicossocial entrar, ela vai ser nacional, então ela vai servir para tudo, educação, saúde, emprego, para tudo. Hoje, a gente informa, orienta a empresa e a empresa realmente cria alguns protocolos para poder receber essa pessoa, mas tudo assim, munindo a empresa de informação. E a primeira informação que eu gosto de dar para a empresa, quando ela chega apavorada, desesperada, né, porque tá lá o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, e zangada também, com raiva, né, que a empresa chega assim. A gente explica para ela que a lei, né, de cotas e a lei brasileira também de inclusão, ela não vem para poder a empresa ficar aborrecida, ela vem para dar direito às pessoas com deficiência, né, para dar às pessoas com deficiência igualdade de condições, né, de estar, neste caso, no mercado de trabalho, né, juntamente com outras pessoas. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer a empresa compreender isso, né? E aí, como eu disse anteriormente, a gente vai sensibilizando, capacitando, explicando, e são muitos detalhes. E ela vai se interessando também, né, da forma como a gente consegue fazer, as empresas vão se interessando e vão criando os próprios protocolos, criam projetos de diversidade e inclusão, né? Quando a gente vê que tem alguma coisa que não tá legal aí com a lei, a gente vai, explica, informa, né? E o critério é da empresa de escolher o que ela vai ou não fazer, mas a informação ela precisa de ser dada para que esses protocolos sejam criados primeiro, né? E depois aí fazer um sistema mesmo dentro da empresa para que isso funcione. Mas a gente tem tido êxito aí, grandes empresas de porte médio, empresas pequenas, né? Hoje eu tenho empresas que não contratam só por causa da fiscalização, elas contratam porque elas ouviram, né, o que nós falamos, o que o Ministério fala e que outras associações e instituições aí também falam sobre pessoa com deficiência e principalmente sobre o que a pessoa com deficiência fala. Você citaria alguma empresa, né, que tomou iniciativa por conta própria ou até fora do país, algum modelo que você conheça que... Olha, aqui, né, em Minas, eu tive duas empresas que tentaram, né, inclusive, fazer isso pela legislação, não conseguiram, mas quiseram fazer a aprendizagem a si mesmo, então contrataram. Eu acho que eu posso falar o nome da empresa, né? Celt Engenharia foi uma, né? Eu acho que é bom falar, porque estimula a Montreal outros, Informática, né? Também está fazendo um projeto muito legal, muito bacana, com relação à pessoa com deficiência.
nos ouvindo, eles estão criando um jeito de fazer muito interessante, né? E a gente tem também os serviços, né? Os supermercados que contratam muito as pessoas com sofrimento mental. Então, eu acho que a gente precisa de destacar, né, algumas empresas e alguns segmentos que estão fazendo o dever de casa, né? Que não é o dever de casa, né? Eu acho que isso é responsabilidade social, a gente precisa de olhar para isso, né? Ter o olhar diferenciado, ensinar uma empresa a fazer um processo seletivo, explicar para ela que, olha, o relatório médico está aqui, essa pessoa tem descalculia, você não pode aplicar uma prova de matemática nela. Então, são detalhes, coisas, eles não sabem. A maioria das empresas, ela não tem esse conhecimento, né? Então, a gente vai munir a empresa de informação. Eu acho que o principal é isso hoje numa instituição como a Rede Cidadã, né? O que a gente faz melhor é isso, é andar junto, é incluir, mas também fazer com que a empresa faça o seu papel com informação. Sem informação não vai funcionar. Márcia estava falando, né, que o processo está engatinhando ainda, né, mas vai muito da conscientização, né, da sociedade como um todo. Exatamente. Acho que, assim, né, pelas falas, né, a gente percebe que a relação do empregador com a lei de cotas, ela sempre foi conflituosa, né? A empresa, o empregador, ela sempre tratou como um problema a ser resolvido, né? E precisa mudar essa lógica. Precisa mudar para uma lógica de que a diversidade é importante, ele precisa incluir pessoas no quadro de funcionários dele, existem potencialidades a serem exploradas. Tem diversos outros fatores que justificam esse processo, e não só uma lei, né? A lei, ela, como a Vandelza falou, ela veio para dar direitos, né? Mas os direitos, eles precisam ser exercidos de uma forma não conflituosa. E eu acho que agora a grande estratégia que está sendo adotada, né, por todo mundo que trabalha com a temática, é essa mesmo, de uma sensibilização, de uma conscientização. Da educação, exatamente, na fase escolar, né? Porque aí você vai formar cidadãos e pessoas que vão estar no mercado de trabalho com essa consciência. E vocês podem reparar, né, toda a nossa conversa aqui, ela tem sido direcionada por empregador. A gente falou pouco sobre a pessoa mesmo, sobre o indivíduo, né? Mas justamente por isso, o olhar tá mudado, tá diferente. O olhar tá para facilitar a vida desse empregador a partir de agora. Ótimo. Bom, depois do intervalo, a gente vai falar mais sobre a importância do trabalho de instituições como a Rede Cidadã, né, para a inserção dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também sobre a fiscalização do cumprimento da lei pelo Ministério Público de Minas. Já, já. Olá, tudo bem? Meu nome é André Tuma Delbim Ferreira, eu sou promotor de justiça do Estado de Minas Gerais e vim aqui para a gente poder responder algumas perguntas que vocês trouxeram para nós. Uma delas diz respeito ao prazo processual, ao tempo da adoção. E eu vou dividir isso em 3 situações. A primeira é a questão dos prazos processuais propriamente ditos. Basicamente, todos os processos que envolvem a adoção vão tramitar aí em torno de 120 dias, prorrogáveis por mais 120 dias. Segunda questão envolve o prazo, o tempo da criança e do adolescente. É por isso que a gente tem trabalhado muito para que o acolhimento ele seja o mais breve possível. O acolhimento em si ele traz alguns prejuízos, especialmente o acolhimento prolongado e especialmente na fase da primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos de idade. Então nós temos trabalhado muito para evitar acolhimentos desnecessários, mas também para que, uma vez acontecendo o acolhimento, a duração dele tenha o menor prazo possível. Uma dessas estratégias é justamente o ajuizamento das ações de destituição de poder familiar com pedidos de antecipação de tutela, com pedidos liminares, para que haja a aproximação rápida, mais célere dessa criança e desse adolescente e das famílias adotivas, das famílias que estão lá no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E o terceiro e último aspecto dessa questão relativa ao tempo diz justamente com o tempo dos adotantes, o tempo dos pretendentes, né? Em primeiro lugar, há muita dúvida, né? Há muito questionamento em relação a por que a fila demora, por que há uma certa burocracia. Então, em primeiro lugar, é importante esclarecer
que a gente do sistema de justiça precisa ter muita segurança para colocar crianças e adolescentes em famílias adotivas, porque essas crianças e adolescentes já passaram por situações de risco e para nós é muito importante que elas não sejam recolocadas em situações potenciais de risco. Então a gente precisa ter muita segurança com relação aos adotantes. Segundo ponto diz respeito ao perfil. Quanto mais restritivo o perfil do pretendente à adoção for, mais tempo ele vai continuar na fila, porque 98% dos nossos pretendentes à adoção querem crianças abaixo de 10 anos de idade. Terceiro, o último ponto em relação ao prazo dos adotantes, ao tempo dos adotantes, é o que fazer durante esse prazo de espera, durante essa gestação adotiva. E a dica é frequentar as reuniões dos grupos de apoio à adoção da sua cidade. Inúmeros grupos estão fazendo reuniões online, então é possível participar também. E se inteirar, se apropriar, assistir filmes, ler livros, enfim, conversar sobre a adoção, para que essa formação de vínculos possa acontecer de uma maneira segura, para sempre e com muito amor e muito afeto para todos. Um grande abraço, até mais! TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste bloco do Além das Montanhas, vamos falar sobre o trabalho de organizações sociais na inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Bom, Vandeusa, conta pra gente. A Rede Cidadã fez 20 anos, né, de criação e já inseriu aí pessoas, falando no geral, mais de 108 mil pessoas no mercado de trabalho. Como é que é esse trabalho exercido pela rede? Exatamente. A Rede Cidadã é uma instituição da assistência social, né, e nós atendemos diversos tipos de públicos hoje, né, aqueles mais excluídos. Atuamos em todo o território nacional, em alguns países, né, Estados Unidos, Chile. A gente atende o aprendiz, o jovem aprendiz, que são pessoas de 14 a 24 anos, pessoas em situação de rua, temos projetos específicos em São Paulo, aqui em BH a gente está iniciando, refugiados, pessoas com deficiência, também os usuários, né, meninos que cumprem medidas socioeducativas, em parceria inclusive com o Ministério Público, né, alguns projetos. Todo aquele público excluído mesmo, aquele que eles falam, a minoria, o público minoritário, mas que é a maioria no nosso país. Os idosos, né? Idosos, né? Eu, né, que vou fazer 60 lá em janeiro também. Né? Mas os idosos também é um trabalho maravilhoso, a Rede Sênior. E o nosso objetivo é transformar vidas através do trabalho. Então a gente recebe, capacita, faz parceria com empresas e encaminha esses usuários para vagas de emprego. É fácil? Não, né? Como a gente falou da pessoa com deficiência, a gente precisa também sensibilizar a empresa para receber alguns públicos, né? O sênior, por exemplo, o idoso, esses meninos que precisam de alguma oportunidade no mercado de trabalho, que estão saindo de uma medida, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha. A rede hoje tem várias equipes trabalhando em projetos, né, pelo país afora. Aqui em Minas também, ela nasceu do sonho do nosso diretor, do Fernando Alves, né, que viu que o poder público realmente não dava conta de tudo, né? Então, ele se uniu aí a alguns empresários, algumas pessoas há 20 anos atrás e fundou a Rede Cidadã. Ela é mineira, nasceu aqui em Belo Horizonte e quem não conhece ainda, gostaria até de convidar, né, para que vá aqui em BH. A gente nós ficamos ali na Praça da Estação para conhecer o nosso espaço mesmo, onde funciona o Centro de Formação, e a gente tem a matriz também na Praça da Liberdade. Mas o nosso trabalho é esse, gente, o nosso objetivo é esse, transformar vidas através do trabalho, a transformação social. Eu tive a oportunidade de trabalhar fazendo assessoria para a rede, conheço bem a organização e é um trabalho maravilhoso. Eu queria passar a pergunta agora para a doutora Vânia, qual que é a importância, né, de trabalho de organizações assim, como é que é a parceria entre vocês? Então,
a participação da sociedade civil organizada é imprescindível. De fato, o poder público não dá conta de tudo, né? As políticas públicas são importantes, elas precisam acontecer, elas precisam estar planejadas e serem executadas pelo poder público, pelo Estado como ente geral, mas a sociedade precisa se envolver. E esse envolvimento de associações, de organizações é extremamente necessário exatamente para trazer a visão de quem passa pela dificuldade, né? É na hora que a sociedade organizada se aproxima do Estado que o Estado consegue, inclusive, melhorar as possibilidades de política pública, porque essa troca, esse diálogo entre quem vivencia o problema e quem está ali para administrar, para planejar, para executar políticas, é fundamental. Sem ela, a gente não consegue avançar. As sociedades mais fortes no mundo, elas são fortes porque elas têm uma sociedade civil forte, uma organização de pessoas que vivenciam ali na prática as dificuldades forte, uma sociedade que tem voz. Então, a gente precisa muito dessa parceria. O Ministério Público, por exemplo, só consegue atuar se a demanda chega na gente, né? E essa demanda só chega se a sociedade se aproxima para dizer o que está faltando, o que não está funcionando. Marcel, como é que é o trabalho do governo do Estado junto ao terceiro setor? É complementar das políticas públicas adotadas pelo Estado? Sim, com certeza. Como a doutora Ivana mencionou, o Estado, o governo, ele não dá conta de tudo. Então, o terceiro setor, as organizações são extremamente importantes para que as ações realmente aconteçam de fato e cheguem até o cidadão. Sabe? Então, o governo ele tem aí um papel de financiador em alguma medida dessas ações, para contratar entidades que são especializadas, né? Eu trabalho com políticas públicas de mercado de trabalho, mas não tenho, nem eu, nem a equipe toda que trabalha comigo tem condições de ir lá, estar próximo do público, atuar diretamente, né? Então, essas entidades, né, são extremamente importantes porque são os reais especialistas, né, na temática, né? O governo está aí justamente para facilitar a vida dessas entidades, financiá-las e proporcionar aí que o público-alvo realmente seja atendido. Doutora Vânia, como é que o Ministério Público atua para fiscalizar e cobrar, né, a inserção dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Então, existem várias nuances, né? As relações propriamente ditas de trabalho, o ambiente de trabalho, o cumprimento ou não dos percentuais de reserva de vagas, normalmente são fiscalizados pelo Ministério Público do Trabalho. Uhum. É um ramo do Ministério Público da União que, em todas as regiões do país, fiscaliza o cumprimento e fiscaliza se o ambiente de trabalho está adequado ou não. E fazem um trabalho sensacional, né? Muitas vezes chega para a gente do Ministério Público do Estado demandas relacionadas, a gente faz o contato com o procurador do trabalho responsável pela região. A gente trabalha numa parceria muito grande porque, para além das questões trabalhistas, muitas vezes tem outras nuances ali envolvendo aquela situação que são de atuação do Ministério Público Estadual. Uhum. Então, a gente trabalha em parceria, a gente tem um diálogo muito forte, né, enquanto Ministério Público brasileiro, e o Ministério Público do Trabalho é muito atuante. Quais são os aspectos de atuação do Ministério, que cabem ao Ministério do Estado? Uhum. Normalmente, essas questões de acessibilidade a gente costuma verificar mais de perto, né? Questões ligadas, por exemplo, em relação ao poder público, a gente fiscaliza muito editais, se os editais estão cumprindo com as reservas, com os percentuais necessários. A própria questão de capacitação, educação, é verificada no Ministério Público Estadual, na maioria das vezes, né, a não ser questões ligadas a universidades que, por serem gerenciadas pela União, pelo governo federal, cabe ao Ministério Público Federal. Mas todo o resto da educação inclusiva
é verificada aqui no estado de Minas Gerais. Vandeuza, qual que é a importância para a rede dessa parceria com o Ministério Público, com o Estado? Todas as parcerias, elas têm uma grande importância para a rede cidadã, né? E com os órgãos fiscalizadores principalmente, é porque de lá que também vem a maioria das vagas, no caso para pessoa com deficiência também, né? A empresa é fiscalizada e, obviamente, ela vai ter que procurar aí alguém que tenha algum conhecimento para que ela possa se capacitar, né? E cumprir aí o que a fiscalização está exigindo. Então, a gente faz isso de uma forma diferente também, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. A rede trabalha com uma metodologia de desenvolvimento socioemocional, com educação biocêntrica, né, fazendo com que todos os usuários e também os parceiros, né, participem de processos vivenciais, né, desenvolvendo assim, habilidades que elas às vezes nem sabem que têm, né, e para que essas pessoas sejam realmente protagonistas de suas histórias. Eu acho que o sucesso da Rede Cidadã, ele vem muito dessa metodologia, sabe, de capacitar essas pessoas dessa forma, né. Mas é isso, Laura. E o que exatamente é essa capacitação? Então, a gente atua com processos vivenciais. Vou te dar um exemplo. Um conteúdo que vai ser dado em sala, né, na parte teórica, né, ele pode ser dado através de processos vivenciais. Né? Para a pessoa com deficiência existem as adaptações. Cada pessoa que precisar de material diferenciado, ela vai ter. E se precisar, e se forem feitas vivências dentro de sala, essa vivência vai ser adaptada para ela, né? Mas são processos, assim, de integração, né? Da pessoa com ela, né? A gente trabalha a identidade, né? Trabalha essa pessoa no mundo, trabalha essa pessoa com o meio ambiente. Então, assim, é um processo muito bacana. Eu acho que em algum momento, né, se você puder chamar o Fernando Alves para falar sobre isso, ele vai conversar com você sobre isso e vai te dizer tudo direitinho. A gente aplica também, né, a gente faz, todos os colaboradores são desenvolvidos também com essas metodologias, né, nós somos desenvolvidos dentro da rede através dessa metodologia. E assim, é fantástico, gente, é muito bom, é maravilhoso. Eu pude acompanhar um pouquinho durante a pandemia com a capacitação virtual. Até, né? Que foi um desafio, né, para a rede manter esse trabalho durante a pandemia, né? Nós não fechamos, gente, na pandemia toda nós não fechamos. Em 2020, em plena pandemia, nós conseguimos 90 vagas para aprendizes com deficiência. Em 2020, onde a gente achou que não fosse conseguir nada, a gente conseguiu incluir, né, 90 aprendizes com deficiência. Sabe? Quer dizer, estou lembrando agora do que o Marcel falou, né? Que o lado de cá, que é de quem busca, né, uma vaga, uma oportunidade no mercado de trabalho, está se preparando, está se capacitando. Né? Então é preciso cobrar do outro lado. Exatamente. Né? Os dois lados têm que estar preparados, né? As oportunidades elas surgem, elas estão aí, existe legislação para, né, para criar esse contexto e tudo mais. Então, o trabalhador ele tem que estar ali se preparando e preparado para acessar uma oportunidade que possa surgir para ele. O empregador tem que entender que o mercado de trabalho é diverso, que ele precisa dar oportunidade para as pessoas e que existem diversas pessoas com muito potencial para ser inserido no quadro funcionário deles. Vandeuza, estou lembrando aqui que vocês fazem essa capacitação para o empregador também, né? Sim, nós fazemos. Para que ele entenda como receber bem essas pessoas. Quando a empresa entra em contato, a gente já inicia essa conversa com eles, né? E aí, diante da parceria que vai se formando, a gente faz palestra de sensibilização, né? A gente faz roda de conversa, dá algumas dicas para essas pessoas, até no processo seletivo, né? Nós temos aí, e acontece isso, gente, ninguém sabe tudo, né? Então, às vezes, uma pessoa vai receber uma pessoa com deficiência visual total, a gente precisa de explicar para ela, olha, preferencialmente uma cadeira fixa, né? São detalhes, mas são detalhes que fazem a diferença.
que fazem com que a pessoa se sinta pertencente, sinta que ali naquele lugar ela vai ter um mínimo de acessibilidade. Não é só o piso tátil, não é só o elevador em braille, né? A questão da barreira ela é atitudinal. Então é isso que a gente precisa de mudar e é isso que a gente tenta fazer. Conseguimos sempre? Não, mas a gente avança. Eu posso dizer que eu estou feliz hoje, eu quero estar muito mais feliz, mas hoje eu me sinto feliz no que a gente já conseguiu, na inclusão com a Rede Cidadã. Então, eu fico muito feliz. Estar aqui hoje, né, mostra isso, falar sobre isso mostra isso. É importante, né? Doutora Vânia, esse passo, né, para a inclusão está sendo dado, né? Não falta lei, não falta capacitação para isso. O que acontece com a empresa que não respeita a lei? Ainda temos um índice grande de empresas que não respeitam a lei? Temos um índice grande, muito grande, né? E ainda aqueles empregadores que respeitam pro forma, né? Como a gente já discutiu aqui, muitas vezes, se você pegar lá no RH, vai completar o percentual de pessoas com deficiência, mas talvez aquela pessoa não é bem aproveitada, né? Ou não desempenha função que ela deveria estar desempenhando ou poderia estar desempenhando. Ou em outros momentos, muitas empresas também dizem que não conseguem preencher o percentual por falta de candidatos, né? Mas a falta de candidatos também é uma falta de preparação de quem vai receber o candidato. Porque às vezes o candidato está cheio de candidato, mas ele chega lá e não consegue desempenhar o serviço por falta de instrumentos para conseguir. E as pessoas, né, de modo geral, os empregadores precisam perceber que quanto mais pessoas com deficiência capacitadas e mais empresas, empregadores capacitados, mais fácil que a gente crie um círculo virtuoso, né? Porque você aumenta o número de pessoas de diversidade dentro do mercado de trabalho, que aumenta a potencialidade de relacionamento entre pessoas com deficiência e pessoas que não têm deficiência, para que ambas entendam as dificuldades de uma e de outra. Você amplia o mercado de trabalho, você faz a economia girar mais, você cria mais consumidores. Então, assim, é um ganha-ganha, todo mundo ganha. A pessoa com deficiência passa a ser mais independente, ter mais autonomia. A empresa que quer vender passa a ter mais mercado para vender. Todo mundo cresce junto, né? Então, é algo que para o país em si, para a nossa sociedade, a gente só tem a ganhar. Quando não se cumpre, o que acontece? Nós temos multas pesadas, né? As empresas que não cumprem legislações trabalhistas, elas podem chegar até a serem fechadas por desrespeito. As leis trabalhistas no Brasil ainda têm muita força, né? E que bom que tenham. Espero que tenham cada vez mais. O Ministério do Trabalho é muito atuante, o Ministério Público do Trabalho é muito atuante e as multas costumam ser muito pesadas. São multas significativas, especialmente em caso de reincidência. E aí esses acordos, essas punições são pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público de Minas, o Exatamente. Estado, não. A gente até tem um espaço de acordo, né? Hoje a gente tem o Compor, que faz conciliações de quaisquer órgãos, inclusive, a partir de provocação. Mas o polo ativo dessa negociação seria ou o Ministério do Trabalho, propriamente dito, ou o Ministério Público do Trabalho. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui, doutora Vânia, Marcel, obrigada. Vandeusa, obrigada. Obrigada. Sucesso com mais 20, 40 anos de Rede Cidadã. Um abraço para o pessoal de lá que faz um trabalho muito bonito. Obrigada, Laura. Muito obrigada a você também. E a você que esteve nos acompanhando, continue ligado na TV MP. Até!